Olá, boa tarde para você. Tratamento para emagrecer pode ter sido a causa da morte da cantora do grupo Calcinha Preta, Paulinha Abelha. A gente vai conversar ao vivo com uma endocrinologista para saber de fato quais são os reais riscos dos tratamentos ditos naturais e à base de chás. Atenção, jovens de baixa renda que sonham em cursar uma universidade pública. Estão abertas as inscrições para o curso pré-vestibular gratuito. Pagar dívidas mais rápido ou economizar dinheiro? Qual dessas é a escolha mais inteligente? Assunto para hoje com a Marlise Alves daqui a pouquinho. Empresários do setor hoteleiro de Balneário Camboriú estão comemorando os resultados do feriadão de carnaval. Tudo isso e muito mais a partir de agora, porque o seu SC Acontece está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, ontem a gente abriu o SC Acontece mostrando que alguns ônibus de transporte urbano de passageiros da capital têm circulado com anúncios que pedem que as crianças deixem de usar máscaras nas escolas. Outdoors também estão sendo espalhados pela cidade com a mesma mensagem. Então, hoje nós vamos ampliar esse assunto na reportagem de Rodrigo Cardoso. A mensagem está expressa em outdoors espalhados por diferentes pontos da cidade. O pedido é para que as crianças deixem de usar máscaras nas escolas ou em qualquer outro lugar. O anúncio também foi colocado em ônibus do transporte coletivo municipal de Florianópolis. Nossa equipe registrou ônibus executivos com o chamado Bus Door com a mensagem. As peças foram divulgadas pelo movimento Pais pela Educação, que é contrário ao uso de máscaras pelas crianças. Josiane é médica cardiologista e integra o movimento. Ela afirma que o uso de máscaras por crianças traz uma série de prejuízos aos pequenos. Os bebês da pandemia, que já nasceram e já colocaram máscara, que tem pouca interação, eles estão com atraso de fala. O próprio CDC reconhece isso pela primeira vez, um marco importantíssimo do desenvolvimento, que é a aquisição da fala aos 2 anos de idade. Sempre foi 50 palavras. Agora são 30 palavras. Os bebês da pandemia não conseguiram aprender mais palavras porque a gente precisa da máscara para ver a boca como se move, para associar o som, para escutar adequadamente. Essas crianças também estão com atraso emocional na socialização, não conseguem perceber a emoção das pessoas. O que a pessoa está sentindo, a reconhecer as emoções, também é um aprendizado. Os anúncios vão na contramão do que foi estabelecido pelas autoridades estaduais de saúde. Um decreto publicado pelo governo do estado no dia 12 de janeiro deste ano possibilitou o retorno 100% presencial dos estudantes às salas de aula em Santa Catarina. No entanto, uma das regras que foram mantidas para este ano é justamente a que estabelece a obrigatoriedade do uso da máscara pelos alunos em todos os ambientes das unidades de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Nas ruas, pessoas ouvidas por nossa equipe também se mostraram favoráveis ao uso obrigatório de máscaras pelos estudantes. Eu sou a favor, que mantenha essa medida, porque eu acho que as crianças têm que estar bem protegidas. Sou super a favor, porque a pandemia ainda não está controlada, não está todo mundo vacinado e é uma forma ótima de proteção enquanto essa pandemia não for finalizada por fim mesmo. Sim, porque a vacina não é obrigatória. Entendeu? Então, eu acho que hoje o único meio que a gente tem de se proteger, é a máscara. A Esther não abre mão que a filha Alifer, de 7 anos, use máscara o tempo todo durante o período na escola em que estuda. Ela tem que usar máscara, não deixa ela ficar sem máscara. Por quê? Porque é um modo dela se proteger, Porque eu acho necessário, enquanto a gente está vivendo essa pandemia, enquanto não houver cura, todo mundo vai ter que usar máscara, eu acredito. Este médico infectologista também apoia o uso da máscara pelos alunos. Na minha opinião, o uso de máscaras nas escolas ainda deve ser mantido. Isso considerando alguns elementos. Primeiro, que a forma de voltar à vida normal está mais que claro que é através da vacinação efetiva da maioria da população, da grande maioria da população. Ainda o país está com 70% das pessoas adultas com 2 doses, sendo que, frente ao Ômicron, a gente precisa de 3 doses, E estamos, nesse caso, se considerarmos 3 doses na população brasileira, estamos apenas em 30%. A gente, com certeza, devemos pensar que a melhor forma de conseguirmos proteger as nossas crianças, nesse caso, é, através da vacinação
Nesse caso, as crianças apenas estão com 40% de vacinação em uma única dose, sendo que o ideal para elas é 2 doses. E segundo, fazer com que esse vírus circule o menos possível entre nossas crianças. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que já comunicou o consórcio Fênix, que administra o sistema de transporte, para que retire os anúncios. O entendimento é de que, mesmo sendo uma empresa privada, os ônibus prestam serviço público e não podem levar desinformação para a população. A Prefeitura informou também que é a favor da ciência e das determinações médicas. No entanto, o movimento Paz pela Educação informou que até esta terça-feira os anúncios nos ônibus não haviam sido retirados. Olha, Santa Terezinha é o município que mais concentra descendentes de ucranianos no Alto Vale do Itajaí. E a comunidade, claro, acompanha com apreensão as notícias do conflito no país. O município tem hoje 215 famílias de descendentes de ucranianos que se orgulham das origens. O povo ucraniano é um povo muito trabalhador, muito ordeiro, e que preserva, seus costumes, suas tradições, Agora, mais do que nunca, os descendentes de ucranianos estão unidos em oração pelo país de origem dos antepassados, que está em guerra. A gente está rezando muito, e todas as comunidades estão rezando, pedindo para Deus para que cesse essa guerra. Agora, até quarta-feira, vamos fazer o dia da oração, que é, vamos dizer, em memória, às vítimas, dessa guerra. Santa Terezinha, que fica entre o Alto Vale e o Planalto Norte catarinense, é um dos municípios com maior presença ucraniana no estado. Os primeiros imigrantes ucranianos chegaram aqui em Santa Terezinha no início dos anos 40 para fugir da Segunda Guerra Mundial, que arrasava o velho continente. Aqui eles povoaram as comunidades de Craveiro, Bleipombas, Colônia Rutes e tantas outras, que ainda hoje fazem questão de preservar a herança cultural trazida pelos antepassados. O pai da dona Anastácia veio da Ucrânia com a família quando tinha apenas 18 anos de idade. Chegaram, não sabiam falar em português, sofreram, mas vieram por causa das guerras, porque lá era só guerra na Europa. Quase 80 anos depois do fim da Segunda Guerra, eles veem a história se repetir. As notícias do conflito na Ucrânia deixam apreensivos os descendentes que acompanham com tristeza as cenas de horror. Como descendentes ucranianos, a gente carrega o sangue na veia, Então, há um sentimento de muita tristeza. Isso nos remete muito ao nosso passado, ao tempo de infância, onde a gente ouvia muito as nossas avós falarem sobre a guerra, E hoje a gente vê que o povo está vivendo novamente tudo aquilo que a gente já ouviu enquanto história. E o nosso sentimento é de profunda tristeza, mas aquela tristeza sincera, é como estamos sofrendo com eles. Médicos que cuidaram da cantora Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta, e que faleceu no último dia 23 de fevereiro, aos 43 anos, revelaram que, apesar de ainda aguardarem os resultados de exames para fechar um diagnóstico, a principal suspeita da morte da artista é um comprometimento renal decorrente do uso abusivo de remédios e chás para emagrecer, além de diuréticos. Um outro caso ocorrido no dia 4 de fevereiro também chama atenção para o mesmo perigo. Uma enfermeira, Edmara Silva de Abreu, de 42 anos, morreu em São Paulo de uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas para emagrecer. Inclusive, o produto foi comprado pela internet e era vendido em fórmula de cápsulas e se dizia natural. Na composição tinha componentes que de fato são ditos naturais, como chá verde, carqueja, mata verde. O que ela não sabia, e a grande maioria da população não sabe, é que essas substâncias podem causar danos sérios ao fígado. Então, os ditos tratamentos naturais para emagrecer também representam perigo à saúde? A gente vai saber agora mais detalhes com Tanise Valverde Damas, que é endocrinologista. Doutora, bem-vinda ao SC Acontece. Acho que é um assunto bem importante para a gente debater, não só nesse momento, mas sempre, Então, vamos começar. Primeiro, te dou as boas-vindas. Vou deixar você me dar o boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me escutando bem?
Tô te escutando bem, tá perfeito o áudio. Doutora, quando a gente fala de chás naturais, né, que nos 2 casos aqui a gente teve aí a constatação dos médicos de que ambas faziam uso de chás naturais com componentes para emagrecer. Não dá para associar, então, que um chá natural, um chá desses ditos naturais, não estão associados a problemas à saúde. Então, uma coisa não está liberando a outra. Sim, sim. É bem importante esse tema. Parabéns por ter trazido esse tema. E é bem preocupante. A obesidade vem aumentando, aumentou muito o ganho de peso com a pandemia. Deve ser tratada. Muitas vezes a gente usa tratamento medicamentoso, mas tem que cuidar muito com o apelo de venda, né? Porque a gente sabe que obesidade vende, e aí dá margem para aparecerem charlatões e produtos, às vezes, não confiáveis, não liberados, não regulamentados. Então, nem sempre o que é natural é bom. Existe muito esse mito de que, eu não quero usar um remédio controlado, então eu vou pelo natural, que a vizinha está usando, mas nem sempre que é natural é bom. Eu brinco com os pacientes que maconha é natural, e maconha tem vários efeitos nocivos, né? Tanto que é considerado uma droga, não é bom. Então, só o fato de ser natural não significa que é bom. E existem substâncias naturais que muitas vezes até têm potenciais medicinais, têm substâncias medicinais, mas numa dose excessiva são tóxicas. Eu tive uma paciente na minha residência médica que falaram para ela que era bom tomar chá de confrei, que seria uma planta medicinal, que ajuda a cicatrizar, mas uma coisa é ela passar na pele, outra coisa é ela tomar. E ela começou a tomar o chá dessa planta e ela fez uma hepatite fulminante e faleceu. Hepatite fulminante é mais ou menos o caso daquela que foi no início de fevereiro, que você falou, aquela enfermeira de São Paulo. Então, é uma hepatite aguda, né? Não tinha doença nenhuma antes e faz uma hepatite aguda. Em alguns casos, o fígado consegue se regenerar, em alguns outros casos não, evoluem para falência, só transplante hepático, que é o que foi feito com aquela enfermeira, e aí ela não reagiu bem, já estava grave e acabou indo a óbito. Agora, então, doutora, é muito chocante isso. Desculpa te interromper, mas eu queria só fazer uma observação e pedir para você complementar. Nesses 2 casos, a gente percebe que foi tudo muito rápido, pelo menos diante dos primeiros sintomas até a morte, infelizmente, dessas 2 pessoas. É tão rápido assim mesmo? Ou rápido assim. Você começa a tomar, você acha que está tudo bem, aí quando você começa a sentir que não está bem, o fígado realmente já está num processo degenerativo muito grande? Sim, é muito rápido. A pessoa não precisava ter doença antes, às vezes era saudável, estava com o fígado tudo bem, o rim tudo bem, e é fulminante mesmo, é rápido. Ali foi um pouco diferente da Paulinha Abelha, que o da Paulinha Abelha foi mais a questão renal, que ela teve que fazer hemodiálise e acabou tendo uma complicação multissistêmica, teve complicação neurológica. Mas também tudo leva a crer que foi por uso de substâncias ditas naturais e que acabaram afetando os órgãos de forma tóxica, né? Uma síndrome tóxico-metabólica. A Paulinha, ela fazia uso também de alguns remédios para emagrecer, isso segundo a própria família, o marido, e ela fazia uso de diuréticos. Eu já ouvi algumas pessoas falando, vou tomar o diurético para dar uma desinchada. Queria que você falasse sobre esse tipo de atitude. Não se recomenda esse tipo de uso, né? Se a pessoa está se sentindo inchada, com retenção de líquido, tem que investigar o porquê que está tendo retenção de líquido. Isso é bem comum, essa queixa em mulheres, principalmente. Pode acontecer em mulheres e homens, mas é bem comum em mulheres no período menstrual. É normal ter uma certa retenção de líquido nesse período, pela questão hormonal. Mas quando é uma retenção já mais contínua, quando a pessoa percebe que acorda com um inchaço na pálpebra, isso já pode levar à preocupação e à indicação de procurar outras causas de inchaço no corpo. Então, o que mais que pode dar inchaço no corpo? Quando o rim não está bem, pode dar inchaço. Quando o fígado não está bem, quando a pessoa está desnutrida, com falta de proteína, são situações que podem levar a esse edema, essa retenção de líquido. Perfeito. Então não basta tomar o diurético, tem que saber o porquê que está tendo a retenção de líquido e tratar a causa. Só tomar o diurético por si só, sem ter uma investigação de base, um acompanhamento, pode levar à perda exagerada de líquido corporal e alteração de eletrólitos, perda de potássio, perda de sódio, dependendo do tipo de diurético. E consequências sérias para a saúde, né? Oi?
E consequências sérias para a saúde, riscos né? à saúde. Doutora... Esses eletrólitos, quando altera, pode dar alteração até arritmia. Pode dar uma morte súbita por arritmia. Perfeito. Doutora, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no SC Acontece. Vamos abordar esse assunto novamente, que eu acho que temos muito aí para ouvir da doutora e aprender, né? Então, vamos voltar a conversar com toda certeza. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada. Boa tarde. Ou seja, se é um chá natural, não consuma nada sem ter certeza de que realmente aquilo não vai fazer mal para a sua saúde. Consulte um especialista e verifique se de fato aquilo ali não vai te prejudicar. Olha, foi lançada hoje pela manhã a campanha da Fraternidade 2022. O tema escolhido para este ano é Fraternidade e Educação. E o lema será: Fala com sabedoria, ensina com amor. O lançamento foi realizado às 9h30 da manhã na Arquidiocese de Florianópolis. O arcebispo metropolitano, Dom Vilson Tadeu Junks, relembrou que a temática já havia sido objeto de reflexão nas campanhas de 1982 e 1998 e que agora a realidade dos nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque novamente. E, sobretudo, chamar a atenção de que a educação não acontece só na escola. Além dessa reflexão, também de procurar ver essas realidades e aquilo que nós podemos fazer para que, de fato, as nossas crianças, nossos jovens tenham uma educação de qualidade em que possam incorporar os valores da pessoa, os valores cristãos e que possam, de fato, sentir um entusiasmo pela própria vida. Realizada no Brasil desde 1964, a campanha da Fraternidade tem como propósito ser um caminho de conscientização e transformação pessoal dos cristãos rumo à solidariedade. Tudo isso a partir de um problema concreto da sociedade brasileira. Olha, a quarta-feira de cinzas está sendo de comemoração para os empresários do setor hoteleiro de Balneário Camboriú. Movimentação por lá no ferião de carnaval deixou todo mundo feliz. De acordo com o levantamento preliminar do BC Convention e Visitors Bureau, Balneário Camboriú registrou 92% de ocupação da rede hoteleira durante os dias de carnaval. O setor considera o saldo positivo, o que fez com que as reservas de última hora tenham sido feitas nos 2 primeiros meses do ano foi a situação instável da pandemia. Ainda de acordo com o setor, a expectativa é que essa tendência de reservas mude nos próximos meses. Com a corrida do mercado imobiliário para a instalação de um cassino em Santa Catarina, deve haver também mudança nos hábitos de compra dos turistas. Além disso, com os números da Covid-19 caindo, as reservas da hotelaria devem aumentar. A Prefeitura também se manifesta de forma positiva, acreditando na retomada econômica do município e apostando em novos atrativos para chamar turistas. Ainda segundo a Prefeitura, o alargamento da faixa de areia da Praia Central também colaborou para esse incremento do setor. Olha, quando se fala em uma oferta cheia de benefícios, a TIM dá show. E não é para menos, dá show, porque com o TIM Música, a música não para. Porque com a TIM a música não para. E eu vou te falar que tem mais, porque sempre tem novidades e muitas vantagens para você. E olha isso, agora no TIM Pré-Top, com apenas R$15, você tem 15 dias para aproveitar 8 GB de internet, WhatsApp e ligações ilimitadas. E ainda tem aplicativo de música com milhões de músicas grátis, sem anúncio, e não vai descontar da sua internet, não. Muito bom, né? Eu sei que você tá aí pensando, não é possível, cara, e não tô acreditando, eu devo ter ouvido alguma coisa errada. Eu vou te falar, não, você ouviu bem direitinho, vou até repetir pra você. Você vai ter 8 GB de internet para usar como você quiser, trocar mensagem à vontade pelo seu WhatsApp, sem descontar da sua internet. E além disso, ainda vai poder ouvir milhares de músicas sem gastar nada da sua internet. Sensacional, né? São muitas vantagens para você aproveitar por 15 dias e por apenas R$15. É por isso que quem compara, vem pra TIM. Saiba mais em tim.com. TIM, imagine as possibilidades. Pagar dívidas mais rápido ou economizar dinheiro? Qual é a escolha mais inteligente? Quem responde pra gente logo depois do intervalo é a Marlise Alves. Até já!